Olá, meus queridos, é bom estarmos mais uma vez com vocês através das redes sociais. Glória a Deus pela tecnologia que nos permite pregar a palavra de Deus e trazer palavras de fé, palavras de encorajamento, de serenidade e orientação para o povo de Deus. Glória a Deus que a sua palavra não está confinada, nem em quarentena. Ela pode fluir sem limites e chegar à vida de muitos, trazendo a bênção de Deus. E hoje trago como tema: ouça a voz de Deus neste tempo de crise. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma breve oração. Oh Espírito Santo, te louvamos e te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Neste momento abrimos nosso coração para ouvirmos a voz de Deus. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a ter entendimento para que possamos estar sensíveis a essa voz maravilhosa e possamos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém. Aleluia. E como eu disse, hoje vamos estar a falar sobre ouvir a voz de Deus. Há muitas vozes hoje em dia ecoando no mundo e nestes tempos muito dramáticos. Temos a voz dos profissionais de saúde que estão exaustos e muitos até com medo, porque ainda não se tem muita informação de como deter este coronavírus. Há muita desinformação e contra-informação neste tempo, mas na verdade é que os cientistas estão lutando à procura da vacina que possa proteger a humanidade. Também podemos ouvir as vozes dos nossos governantes mundiais, uns a dizer que é preciso fazer quarentena, outros a dizer que o vírus tem que contaminar a todos para ficar imunes. A verdade é que todos temos que obedecer às nossas autoridades governamentais e também orar por elas para que Deus lhes dê sabedoria, porque é assim que Deus estabelece na sua palavra. Também existem outras vozes, como as vozes de revolta, vozes de medo, de incredulidade, do pessimismo, que devemos rejeitar, pois elas não fazem parte do plano de Deus. Mas hoje eu não vou falar sobre essas vozes. Hoje eu venho a falar da voz poderosa do nosso Deus. Essa voz que está explícita através da sua palavra. Essa voz que sim devemos ouvir. É a sua voz que traz ânimo, conforto, esperança e direção nestes tempos de grande conturbação. Louvado seja Deus pela sua palavra, porque ela é a voz de Deus para nossos dias. Eu quero que você repita aí na sua casa: louvado seja Deus pela sua palavra, porque ela é a voz de Deus para nossos dias. Amém? Deus me tem levado nestes últimos tempos a meditar sobre o livro de Joel. E sabe uma coisa? Eu tenho encontrado uma grande semelhança entre o tempo de Joel e daquilo que nós estamos enfrentando hoje em dia. E que hoje a minha oração é que possamos ter entendimento sobre a mensagem deste livro e possamos aplicá-la na nossa vida. Eu aconselho a todos vocês que leiam este livro. São apenas 3 capítulos, são profundos, mas nos dão uma orientação poderosa para cada um de nós neste tempo. Nós apenas vamos ler alguns versículos e vamos abrir então o livro de Joel, capítulo 1, de 1 a 15. Amém? Vamos estar com atenção, porque este livro tem uma mensagem poderosa. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem a seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou,
o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado de seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de lutos. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca, a figueira murchou. A romaceira, a palmeira, a macieira e todos os árvores do campo secaram. Secou-se, mas ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante meu Deus, pois as ofertas de cereais e ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ai, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Até aqui a palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é comparando os tempos. Acabamos de ler que algo muito terrível está acontecendo na terra. Uma praga de gafanhotos está invadindo Judá. E esta praga vem com toda a sua fúria para devastar, para destruir com tudo. O povo enfrentaria fome, escassez, problemas financeiros e prejuízo para a nação e também para o templo, ou seja, para a igreja de Deus. E minha pergunta é esta: não é isso que nós estamos vivendo em nossos dias? A praga do coronavírus está assolando a terra, está abalando a saúde, a economia mundial e também está a mexer com a igreja. Não podemos nos reunir, fazer cultos, não podemos nos abraçar, nem beijar, nem ter comunhão uns com os outros. Veja o que diz o versículo 9. Os sacerdotes que ministram estão de luto. O versículo 16. A alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus. Não é isso que nós estamos vivendo? Tal como aconteceu nos tempos de Joel. Por isso, meu amado, hoje Deus está falando conosco. Isto que está a acontecer é um aviso, é um alarme de Deus. Um aviso para todos nós, para seu povo e para o mundo inteiro. E no meio deste caos que nós estamos vivendo, Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Neste livro, vemos que Joel está chamando os velhos, os bêbados, os sacerdotes, que são os seus servos, os agricultores, os jovens, as crianças, até mesmo os bebês. Ele chama o noivo e a noiva. Você pode ver isso no capítulo 2, versículo 16. Ele chama o povo inteiro para que chorem, jejuem, clamem para que Deus poupe o povo. Meus amados, da mesma maneira, Deus fala conosco hoje, igreja. Todos nós, os moradores da terra, façamos o mesmo, porque só Deus pode nos trazer livramento desta praga do coronavírus.
ouçamos a sua voz e regozijemos na sua palavra, porque Ele tem esperança para nós. Vemos também em este livro o chamado de Deus para todos nós. Então, este é meu segundo ponto. Qual é o chamado que nós podemos ver que Deus está fazendo para nós neste livro? O primeiro chamado é o arrependimento. Você poderá pensar, esta pastora se é chata. Em todas as pregações, ela sempre está a falar a mesma coisa. É verdade. Eu faço muito ênfase, porque, meu amado, o arrependimento é o caminho para sermos salvos. Deus quer que nós possamos ter esse arrependimento genuíno dos nossos pecados, porque esse arrependimento que vai trazer o mover de Deus, vai mover a sua mão sobre nossa vida e sobre esta situação que estamos passando. Deus escutará um coração arrependido. E, meus amados, este é o chamado de Deus para nós e para o mundo inteiro. Um coração arrependido. O que é um coração arrependido? Não é um coração religioso. Não é um coração que siga a tradição dos pais, porque há pessoas que dizem assim, eu nasci assim, fui embalado nesta religião e vou morrer assim. Não, meus queridos, isso não tem nada a ver com o coração arrependido. O coração arrependido não é aquele que crê que vai ser salvo ou justificado por ser bonzinho, por fazer boas obras. Não, meus amados. Um coração arrependido é aquele que reconhece que é pecador, se arrepende e se volta para Jesus para ser purificado com seu sangue. Veja o que diz o versículo 3. Para mim este versículo é tremendo, muito importante. Veja, diz: rasguem o coração e não as vestes. É o coração que Deus quer, meus queridos. Veja, voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepender-se e não envia a desgraça. Deus é muito bom, meus amados, e Ele não resistirá um coração arrependido. Ele perdoará a todos aqueles que se quebrantam, meus queridos, porque Ele é o único que pode mudar a nossa situação, mas ninguém. Este Deus amoroso não quer que nós estejamos no dia do juízo para sermos condenados, não. Por isso, hoje é tempo de rasgar o nosso coração. Veja o que diz no versículo 15, fala-nos de um juízo que virá. Diz assim, ai, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Meus queridos, tudo aquilo que nós estamos presenciando hoje é apenas um prenúncio do grande dia em que Deus vai julgar os ímpios e estabelecer o seu reino. O coronavírus faz parte daquilo que a Bíblia chama o princípio das dores. Mas nós, igreja, nós que fomos purificados com o sangue de Jesus, não temos que temer, porque nós iremos reinar com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas no dia do juízo, Deus lançará seu juízo sobre todas as nações e todos aqueles que não quiseram saber nada dele. Por isso, ouça a voz de Deus hoje. Ele está usando este vírus para que os corações se voltem para Ele. Ele está permitindo esta praga para despertar a igreja e ao mundo inteiro para que se voltem para Deus, porque vem o dia do juízo final. Há outro chamado também de Deus neste livro, versículo 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ele chama a todos nós e a todos os países para se reunir no templo. O templo, neste tempo, é a tua casa. Ele quer que cada um de nós jejue, ore,
nos reunamos em família para ler a sua palavra, choremos na sua presença, intercedamos por esta situação terrível que nós estamos vivendo. Meus queridos, nós, igreja, temos poder e autoridade para abrir os céus e, com nosso clamor, fazer com que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a terra e esta praga se converta em bênção para o mundo inteiro. Por isso, ouçamos o chamado de Deus neste tempo. E terceiro e último ponto, creia que Deus fará coisas extraordinárias. Eu creio, e você? Coisas extraordinárias vão acontecer passando esta praga. Assim como aconteceu no tempo de Joel. Você que leia capítulo 2, versículo 18 a 32, e você verá as tremendas bênçãos que caíram sobre a terra naquele tempo. Creia que o Senhor responderá, assim como fez no tempo de Joel. Ele trará a toda a terra restituição financeira. Ele vai levantar a economia mundial. Ele vai trazer restituição espiritual, porque Ele derramará de seu espírito e de sua abundância sobre jovens, velhos, servos como aquele tempo. E por que Ele o fará? Porque houve quebrantamento, arrependimento, conversões genuínas a Ele, orações, jejuns. Não é por sermos religiosos, meus queridos, não. Sabe, o maior perigo é quando o cristianismo se torna uma religião. Meus queridos, o cristianismo não é religião. Deus não é religião. Deus é uma experiência viva. Deus quer que nós possamos ter um relacionamento diário com Ele. Ele quer que seu coração, a sua mente, a sua vontade sejam totalmente para Ele. Sabe, nos diz este livro que Joel viu um avivamento antes do terrível dia do Senhor, antes do juízo final. E é isso que vai acontecer conosco. Nós já estamos vendo isso acontecer. Vemos governantes decretando jejuns nos seus países. Vemos profissionais de saúde voltando-se para Cristo. Homens e mulheres rendendo suas vidas a Deus. Pessoas que não são crentes estão vendo os cultos pelas redes sociais. Nos hospitais as pessoas estão falando de Deus. Nós já podemos cheirar o grande avivamento que vem. Agora minha pergunta é esta. Você já faz parte desse avivamento? Hoje há um convite da parte do Senhor para você. Joel 2:32 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Você já invocou o nome do Senhor Jesus, o Salvador, aquele que morreu por ti na cruz do Calvário? Só Ele, meu amado, nos pode livrar da ira futura. Se você ainda não aceitou, hoje você poderá fazê-lo. É apenas uma simples oração. Você quer aceitar Cristo? Então diga comigo: Senhor Jesus, eu abro as portas do meu coração para te receber, para que tu sejas o meu Senhor e meu Salvador. Reconheço que sou um pecador e que tenho andado longe de ti, mas hoje eu me volto para ti, para que tu me perdoes, para que tu entres na minha vida, para que tu guies os meus passos e me tornes essa pessoa que tu queres que eu seja. Amém. E para aqueles que já aceitaram Jesus, eu também quero abençoar. Oh, meu querido Deus, eu te peço que nos ajudes neste tempo a ficarmos firmes, Senhor, na tua vontade, que possamos estar sensíveis a cada dia à tua voz, para que não recuemos e para que possamos estarmos firmes neste tempo de crise. Muito obrigada, Senhor.
Meus amados, que no meio do caos, esta palavra seja uma realidade. E creia, Deus removerá o coronavírus se nós nos humilharmos diante dele e clamarmos pela sua presença. Deus vos abençoe.